Amém? Glória a Deus, amados. Gostaria que vocês abrissem a palavra no texto de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14. Nós vamos ler do versículo 14 até o 21. Mateus 17, 14 a 21. Diz assim: Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Deixa eu ler aqui em outra tradução. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou. Vamos ler juntos o versículo 17? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Em particular, os discípulos foram perguntar para entender com Jesus por que eles não conseguiram repreender aquele demônio. E Jesus respondeu. Vamos ler juntos o 20? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Diga assim, nada me será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Numa outra tradução diz assim, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela tua palavra, pela vida de cada irmão que está aqui por esse tempo. Nós te louvamos, Pai, os nossos corações estão receptivos a receber, a ouvir a tua palavra. Nesse momento, Pai, o nosso coração está voltado a ti. O nosso coração está aberto para que a nossa fé seja ativada. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, usa a minha vida, eu te peço, debaixo da tua graça e do teu amor. Pai, que tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Nessa tradução NTI, o versículo 21 também diz assim: mas essa espécie não sai senão com jejum e oração. Amados, quem aqui você já sentiu que a sua fé não tem força suficiente para transformar uma situação específica? Quem aqui já sentiu ou já pensou assim, nossa, a minha fé não é suficiente, ou ela não foi suficiente para que tal situação fosse transformada? Todos nós passamos por isso. E nós podemos falar de muitos assuntos na palavra, mas eu creio que a fé é um dos mais importantes. E todos nós já nos deparamos com situações assim, em que a nossa fé não foi suficiente para transformar uma situação. Aí a pergunta que vem é: a minha fé é pequena então? Então a minha fé é pequena, a minha fé ela é fraca. Ela não é suficiente para que esse milagre aconteça. Nós lemos nesse texto que
esse pai, ele se achega a Jesus, não é? E a Bíblia diz que ele se ajoelha, ele implora diante de Jesus pelo seu filho, e aqui o texto diz, o filho dele sofria convulsões, ora o filho dele jogava o próprio corpo no fogo, ou ora na água, e ele estava possuído por demônios, e o pai desse menino falou assim: Jesus, eu apresentei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio que havia nele. E é interessante que em Mateus 10, em Lucas 10, a Bíblia diz sobre a grande comissão. Lucas 10, por exemplo, fala sobre a missão dos 70. Jesus diz aos discípulos: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. E a Bíblia diz que os discípulos, quando eles voltam alegres, e eles mesmos, os discípulos, dão testemunho a Jesus, dizendo: os próprios demônios se submetem a nós, os enfermos são curados. Então, os discípulos já haviam vivido uma experiência debaixo do envio do Senhor Jesus, em que os milagres aconteceram e em que os demônios foram expulsos. Mas nessa situação, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Então, o Senhor Jesus, ele diz: qual foi o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar? A resposta foi: por causa da pequena fé de vocês. E a palavra grega para pequena fé é a palavra apistia, que significa incredulidade. No grego, quando Jesus fala que eles tiveram uma pequena fé, Jesus os chamou de incrédulos, porque eles não creram, aquele milagre não pôde ser realizado. Na realidade, amados, e aí depois Jesus ele vai dizer: em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda. Em alguns momentos há uma confusão sobre essa passagem, em que a gente olha um grão de mostarda, né? Ele é tão pequenininho, e a gente tem essa ideia, que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu pedirei a esse monte, e passa daqui para lá, e ele vai passar. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que se nós tivermos uma fé como o grão de mostarda, o que isso significa? Na realidade, não é a nossa fé ser grande ou pequena que vai afetar o resultado da nossa oração. O que vai afetar o resultado da nossa oração, diga assim, é a incredulidade. Então a palavra nos diz que a nossa incredulidade é ela que impede o resultado da fé. O que impede de você viver o sobrenatural é a incredulidade. E um motivo que nos faz entender errado, não é, a eficácia da fé, é que a Bíblia, ela não fala exatamente da fé ser do tamanho de um grão de mostarda, mas da fé ser como o grão de mostarda. E o que isso fala? Fala sobre constância, sobre um processo exatamente igual da semente do grão de mostarda, porque a semente, ela é plantada, e depois que a semente é plantada, o que ela é regada, ela é cuidada, para que o fruto possa crescer. O que Jesus está dizendo é, que se a nossa fé for como um grão de mostarda, pequena, mas como a mostarda, ela for trabalhada, a fé precisa ser regada para que ela possa ser fortalecida e aí sim ela possa crescer. Esse é o ponto-chave da ministração. A nossa fé, ela precisa ser experimentada, forjada. Muitas vezes nós pedimos tantas coisas para Deus por meio da oração. Só que a oração, ela não é o caminho apenas pelo qual eu consiga de Deus o que eu desejo dele, mas a oração principalmente é o caminho pelo qual Deus consiga de você o que ele deseja realizar através de você.
Muitas vezes nós oramos para a oração apenas um caminho em que eu vou pedir algo a Deus. Eu preciso da cura, eu preciso de uma porta de emprego, de um dinheiro, de um suprimento, que alguém da minha família seja transformado. Mas a oração é o caminho em que Deus quer falar com você e revelar a você o que Ele quer fazer através da sua vida. Quando eu olho para Deus e para a oração apenas um caminho em que eu peço, eu me torno um cristão com uma fé limitada, porque na verdade Deus quer realizar a obra dele através de você. O milagre que Deus pode realizar nessa terra, Ele realiza através dos seus, através da sua igreja. Então, a fé, ela precisa ser fortalecida, edificada. E olha que interessante, esse ambiente que nós estamos aqui, ele é um ambiente favorável ou é um ambiente desfavorável à nossa fé? Por que ele é um ambiente favorável? Porque tem mais pessoas que creem, porque nós estamos falando de Deus, estamos falando da palavra dele. Então esse ambiente nos fortalece. Qual é um ambiente desfavorável à fé? Quem pode me dar um exemplo de um ambiente desfavorável à fé? A enfermidade? Uma situação difícil lá fora, no trabalho, na família? Então, na verdade, a fé, quando nós pedimos para Deus fé, nós precisamos estar dispostos a passar por um ambiente, por um cenário desfavorável, para que a fé ela seja provada. Exatamente, nós precisamos passar por uma situação difícil, para que a fé ela seja provada. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui deseja receber fé? Calma, não levanta a mão, pensa antes de responder. Quem aqui quer que a sua fé seja fortalecida? Você está entendendo que você pode passar por situações difíceis? Não tem como você pedir fé e imaginar que a sua vida vai ficar lá na praia, com água de coco, com sombra e água fresca. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E o ânimo, ele é fruto do quê? Da fé. Quem não tem fé, não tem ânimo. Ah, mas por que esse irmão é desanimado? Está faltando fé. Ah, mas por que aquele irmão não é tão disposto? Está faltando fé. A fé, ela transforma o nosso interior, e é o que Jesus vai dizer: do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu quero te perguntar, nesta manhã, o que está fluindo do seu interior? Será que do meu interior está fluindo pessimismo? Será que do meu interior está fluindo murmuração, negativismo, incredulidade? Não, do nosso interior precisa fluir rios de águas vivas. A pessoa, ela até pode ter fé, mas se ela tiver incredulidade, a incredulidade vai impedir o milagre. Porque às vezes nós temos fé, mas nós temos fé na mente. A fé na mente todo mundo tem. A fé na mente, ela é natural, e qualquer pessoa tem. E tem muitas pessoas que acham que a fé na mente é pensar positivo. Vai acontecer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí não acontece. Diga assim: a fé é no coração, é no espírito. Romanos 8 vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quem são filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Se eu estou sendo guiado pela incredulidade, se eu estou sendo guiado pela murmuração, se eu estou sendo guiado pela minha alma,
pela minha emoção, pela minha carne, eu estou invalidando a fé. E aí não vai acontecer. Para sermos guiados pelo Espírito, precisamos nos mover pela fé. E Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Diga assim: a fé é do Espírito, é do coração. Amém? E muitas vezes a fé não se manifesta por causa da incredulidade da alma e da carne. E essa incredulidade, ela se torna como se fossem entulhos que vão pesando. Quanto mais insegurança, quanto mais dúvida, mais pesado a nossa vida fica e a gente não consegue fluir. Quando Jesus ele diz no versículo 21, os apóstolos ficaram indignados. É como se eles dissessem assim: mas Senhor, nós já expulsamos demônios, por que dessa vez nós não conseguimos? Jesus disse: por causa da pequena fé. E o versículo 21 ele disse: essas coisas, não é? Elas só se expelem com jejum e oração, mas essa espécie só sai pela oração e jejum. E que espécie é essa? Diga assim: não é o demônio. Diga assim: é a incredulidade. Porque o demônio, ele não sai pela nossa força, ele sai pelo poder do nome de Jesus. Então eu não tenho que jejuar para expulsar demônio? Amados, o que Jesus estava dizendo para eles é: vocês não conseguiram viver o sobrenatural em expulsar o demônio, porque vocês foram incrédulos. E ele está dizendo: mas essa coisa, essa espécie, incredulidade, ela só sai com jejum e oração. E por que isso? Porque a oração, o jejum, é um exercício que aumenta a nossa fé e tira de nós a incredulidade. Porque exatamente o jejum, ele não vai mudar a Deus. O jejum não vai mudar a vontade de Deus, mas o jejum vai fortalecer a minha vida espiritual. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós não alimentamos mais a carne. Diga assim: mas eu alimento o Espírito. E é isso que nos dá força para acreditar ainda mais. Alimentamos a nossa fé e isso nos faz confiantes em Deus. Aqueles discípulos haviam recebido autoridade, mas eles não conseguiram expulsar. É como se Jesus estivesse falando para eles: o estilo de vida do reino de Deus e as obras do reino, elas andam juntas. Nós, quando olhamos para a fé, diga assim: a fé precisa ser operante. Você crê que Deus pode curar o enfermo? Quem aqui crê? Mas se o enfermo estiver na tua frente, você vai orar por ele? Não, eu vou orar por você lá na minha casa. Não, eu estou perguntando lá, colocar a mão no ombro dele e falar: vem aqui, eu vou orar com você, e eu creio que você vai ser curado. É assim que a fé: nossa pastor, mas eu orei e ele não foi curado. Amém, então você vai buscar mais fé do Senhor e você vai orar de novo. Mas uma hora esse milagre ele vai acontecer. Diga assim: nesta manhã, a minha fé precisa ser ativada. Quem aqui usa celular? A bateria ela pode estar cheia com 100%? Pode. Mas ela pode estar fraca lá com 3%. Quando a bateria está com 4%, 3%, o que vai acontecer com o celular? Vai desligar, porque descarregou. E aí, eu quero te fazer uma pergunta hoje: como está a tua fé? Está uma bateria carregada ou uma bateria descarregada? Pastor, eu acho que... Bom, pastor, eu não vou responder não, mas eu quero te falar, independentemente do quanto percentual a tua bateria está carregada, ela pode ser carregada em Jesus Cristo. Ela pode ser cheia
do Espírito Santo de Deus. Amém? Entenda o que eu vou te falar, não é? Maravilhoso o testemunho do Pablo. E muitos de nós estávamos assim, antes de nós termos Jesus, nós andávamos pela nossa carne. A Bíblia diz que nós éramos cegos espiritualmente e que nós fomos destituídos da glória de Deus. Muitos de nós até sabia que Deus existia, mas nós não acreditávamos o quanto nós precisávamos acreditar. E sabe que interessante? Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz lá em Gênesis 5:24, menciona um homem, pastor Carlos, que andou com Deus. Diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Esse versículo mostra um homem que andou com Deus. Enoque andava em comunhão, em fé e em obediência, e ele foi levado para Deus, sem passar pela morte física. Olha que interessante, nós acreditamos que Jesus morreu por nós, nós estávamos no mundo e nós nos achegamos a Jesus, só que a fé que eu tinha para me achegar a Deus, ela hoje não é suficiente para viver as coisas que Deus tem para mim. Aquela fé que você tinha no seu coração, ela foi suficiente para você crer em Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, para você ser salvo. Mas a fé que nós precisamos para viver coisas superiores, aquela mesma fé não é suficiente. Então a nossa fé precisa ser fortalecida pelo Senhor, e Ele é a única pessoa que pode fortalecer a nossa fé. Sabe como você fortalece a tua fé? Quando você está em oração, em intimidade, falando com o Pai, conversando com Ele. Esta conexão, ela te enche, ela te capacita, ela te fortalece, e você se torna renovado e empoderado pelo Senhor. Lá em Mateus 14, se vocês puderem ler no versículo 27, Mateus 14, 27, a Bíblia vai dizer também em João que Jesus veio para os seus. E quem eram os seus? Os judeus. E eles receberam Jesus? Não. E o que a Bíblia diz? Que todos que receberam Jesus, o que o Senhor fez? Diga assim: deu-lhes poder para ser feito filho de Deus. Você se torna filho quando seu pai vai no cartório e te registra, mas você se torna filho de Deus quando você recebe dele poder. Diga: eu recebi poder para ser feito filho de Deus. Então esse poder que eu recebi, eu preciso praticar através da fé. Eu não posso ser filho de Deus aqui na terra sem o poder dele. E olha o que diz aqui em Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: diga, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, diga assim, o porém, muda tudo. Porém, reparou na força do vento e teve o quê? Medo. E começando a afundar, gritou. Pedro andou sobre as águas ou não andou? Andou. E em que momento ele começou a afundar? Quando ele teve medo, quando ele parou de olhar para Jesus,
quando ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, para as águas. Caminhar na direção de Jesus é o que me faz andar sobre as águas. Enquanto Pedro, os olhos dele estavam em Jesus, ele pôde viver o impossível pela fé. Enquanto os teus olhos estiverem em Jesus, e você estiver andando, olhando para o autor e consumador da tua fé, você vai andar sobre as águas das dificuldades, você vai andar sobre as águas da enfermidade, da adversidade. Só que enquanto eu estou andando, olhando para Jesus, ao meu redor há tempestade, há vento forte, há um mar agitado. Na hora que ele tirou os olhos de Jesus, e ele olhou para a realidade, e é isso que nós ensinamos, a fé, ela não nega a realidade está aí, diante dos seus olhos, mas a fé, ela me faz transformar aquela realidade, porque os meus olhos estão em Jesus. Ele começou a afundar, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para a tempestade. E muitas pessoas afundam na fé, por causa do medo, da incredulidade, da insegurança. Levante a tua mão e diga: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! O nosso desafio é continuar crendo, ainda que as coisas sejam contrárias. O nosso desafio é continuar crendo, e a nossa fé, ela precisa ser ativada. E eu quero falar ao teu coração, você que está aqui nesta manhã, Deus quer te levar a um patamar espiritual que você ainda não viveu. Deus quer te levar a um ambiente de fé, para você viver o sobrenatural e romper todos os desafios em fé. Quando o gigante Golias se manifestou, e ele começou a afrontar a Israel, Davi disse a ele: você vem a mim com pedras, com paus, com o que você quiser, mas eu vou contra ti. Diga: na força do Senhor. Diga: eu vou andar na força do Senhor. E eu vim aqui te dizer: não ande na tua força, não ande na força da tua carne, não ande na força do teu braço, porque assim você vai afundar. Mas se você, como Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Aleluia! Não existe luta, não existe dificuldade que um homem e uma mulher de Deus de fé, com ousadia no Espírito Santo, debaixo da palavra de Deus, não possa vencer e viver o milagre. Coloque os teus olhos no Senhor, coloque o teu coração no Senhor. Onde os seus olhos estão? Para onde você está olhando? Olhe para o Senhor. O que vence o medo? A fé. O que vence a ansiedade? Diga: a esperança em Deus. Esperar em Deus. O que vence a insegurança? A confiança. O nível de fé que nós precisamos buscar e nos fortalecer, diga assim: é a fé que me faz crer, confiar, esperar e depender de Deus. Você viu como essa fé, ela é plena? Crer, confiar, esperar e depender. A pessoa, ela pode crer, mas ela não espera. Pastor, eu até creio, e eu estou aqui crendo, eu estou crendo. Só que vai passando um tempo no relógio e está acabando o tempo. Agora eu não consigo mais esperar.
Aí você vai e faz o seu jeito. Lázaro esteve morto por quantos dias? Quantos dias? Marta e Maria falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, daria tempo. Mas eu quero falar o teu coração. Jesus não chega atrasado. Jesus chega na hora certa. E o jeito que Ele age é perfeito. Diga: Deus é perfeito. Nós precisamos desse nível de fé. O confiar é realmente você se lançar. Eu poderia subir aqui e falar assim: eu vou pular daqui de cima. Irmão Glauco, você me segura? O Glauco fala: seguro, pastor. Glauco, na boa, eu não confio que você vai conseguir me segurar, não. Eu não falo pular aqui e cair com os pés. Deu soltar o meu corpo. Aí se você fala assim: não, pastor, eu vou pedir ajuda para o Pablo e para o Júnior, a minha confiança já aumenta. Né? Porque eu falo: não, já tem 3 irmãos ali. O que aumenta a minha confiança? Porque quando eu falo que eu vou me lançar, o Glauco não vai sozinho conseguir, mas eu já tenho um reforço. E é isso que nos faz confiar em Deus. Diga assim: a sua fidelidade, o seu amor e o seu poder. Eu quero falar ao teu coração hoje, nesta manhã. Por que está ansioso? Pelo que há vez de comer, de beber e de vestir. Lance a tua ansiedade sobre o Senhor. Levante as suas 2 mãos no teu lugar, feche os teus olhos. Qual é o medo que está no teu coração? Fale para o Senhor agora. Fala qual é o medo. Senhor, eu tenho medo que o meu marido não se converta. Senhor, eu tenho medo que eu não consiga entrar nessa porta de emprego. Senhor, eu tenho medo. Se eu começar a te servir na igreja, no ministério, será que eu vou conseguir? Será que realmente vai dar certo? Senhor, eu tenho medo do amanhã. Qual é a garantia que a minha vida está protegida? Lance fora agora esse medo. Lance fora agora essa ansiedade, essa incredulidade. Fala: tira, Senhor, tira do meu coração medo, tira do meu coração ansiedade. Eu quero olhar para Ti. Me ajuda, Senhor, colocar os meus olhos em Ti. Na minha volta há um mar agitado, há uma tempestade, há um vento. Senhor, eu estou começando a afundar, eu estou começando a afogar. Me ajuda, Senhor. Eu quero andar sobre as águas da dificuldade, as águas da incerteza, as águas do medo. Me ajuda, Senhor. Eu quero andar pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fala para a tua alma: espera. Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, diga assim, que trabalha para aquele que nele espera. Diga: o Senhor trabalha por mim. Oh, meu irmão, você está garantido. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Diga: e o mais Ele fará. Quem crê nisso? Nós temos 2 passagens no Evangelho, Marcos 10 e João 5. É interessante que Mateus e Lucas não tratam dessa forma, porque não deu essa visão, mas Marcos, ele relata o que ele viu. O cego de Jericó, quando ele foi curado por Jesus, quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas forçavam ele a parar de gritar, e ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Marcos 10, quando Jesus chega diante dele, Jesus disse para ele: tem de bom ânimo e fique em pé. A Bíblia diz que
uma pessoa enferma, um cego ou um paralítico, o sacerdote daquela época do Antigo Testamento, ele tinha uma autoridade sanitária também. Um leproso, uma mulher que tinha fluxo de sangue, quando eles eram curados, eles tinham que ir até o sacerdote, porque ele validaria aquela cura, não é, pastor Carlos? E aquela pessoa poderia voltar a viver em comunidade. E esse mesmo sacerdote, ele testificava, essa pessoa é cega desde nascença, ela é paralítica, e eles davam uma capa para aquela pessoa. Aquela capa é como se fosse um Bolsa Família, um benefício, um seguro-desemprego. Quando os judeus foram ensinados pela lei a dar esmolas, e eles viam que a pessoa tinha aquela capa oficial, eles davam esmola para aquela pessoa. Quando ele ouve que Jesus está passando, a Bíblia diz que ele ainda não tinha sido curado, mas para ele que era cego, aquela capa era o seu porto seguro. O que dava sustento para ele era as esmolas através da capa. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve que Jesus o chama e Jesus estava perto, a Bíblia diz que de um salto, ele não ficou em pé, ele deu um salto, ficou de pé, e o que ele fez com a capa? Ele jogou. É como se ele falasse assim: eu não dependo mais dessa capa para viver de esmola, porque eu creio que esse homem vai curar a minha visão. Ele acreditou que a cura viria, tal era a fé daquele homem. Mas quando Jesus chega no tanque de Betesda, havia um paralítico há 38 anos, e quando Jesus pergunta para ele: quer ser curado? A resposta dele foi: Senhor, eu estou nesse tanque de Betesda há 38 anos, e toda vez que o anjo vem para agitar as águas, para que o primeiro que entre seja curado, vem outro na minha frente, passa, e aqui eu estou. Olha a diferença da fé das duas pessoas. A fé, ela é o caminho que Deus usa para se comunicar conosco, para nos tocar. Por isso Paulo vai dizer em Romanos que tudo o que nós fizermos sem fé é pecado. Então a fé precisa ser exercitada, trabalhada. Uma pessoa pode comentar e falar assim: olha, eu faço exercícios. Uma pessoa pode falar: eu corro no parque, eu faço musculação. Uma coisa é uma pessoa falar que ela faz exercícios, e talvez você não faça, mas você só saberá a dificuldade que é em fazer exercício o dia que você for. Você só saberá, né, Lucas, a dificuldade que é dar uma volta no parque o dia que você fala: não, eu vou me dispor a correr. Você fala: não, eu consigo, pastor, eu sou novo, pastor, eu dou uma volta fácil. Aí você começa, aí você: nossa, corri muito. Aí vai ver lá no relógio: nossa, deu 500 metros, ainda falta 4.500 quilômetros, eu achei que era mais fácil. Uma pessoa, ela pode falar sobre fé, mas fé não é algo que nós falamos, fé é algo que nós vivemos. Fé é algo que está no nosso coração, e Deus vai fortalecendo, Deus vai aquecendo, Ele vai ativando, para que você entre na presença dEle. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxime de Deus, aproxime-se crendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela é fortalecida quando você está ali, orando a Deus, no momento de intimidade, você e Deus, no teu quarto de oração, orando e clamando: Senhor, eu tenho essa situação, eu tenho essa dificuldade, e o Senhor, Ele vai tocando o teu interior. A fé
ela pode ser como um grão de mostarda, mas se ela for semeada, se ela for regada, aquele grão vai crescer e o milagre vai acontecer. Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, versículo 17 a 23. Eu já estou acabando, só mais uns minutinhos. Você já vai almoçar em família. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, como que ela está? Se você fala que tem fé, mas você não sai do seu quarto, mas você não vai para a rua, mas você não enfrenta os desafios, a fé sem obras, por si só, ela é morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Vamos ler juntos aqui? Diga assim: até os demônios creem nisso e tremem de medo. Você pode dizer que crê que há um único Deus, mas até os demônios creem. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé, suas ações atuaram, diga assim, juntas. Diga assim: fé e ação anda junto. Diga: fé sem ação não é fé, é apenas pensamento positivo. Fé e ação andam juntos. Eu preciso ter atitudes de fé, ações de fé coerentes com a minha fé. Então andam juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. O que torna a fé completa? As ações que você tem pela fé, são as obras que você pratica, é isso que valida a sua fé. E olha o que diz aqui o versículo 26, para nós adiantarmos: assim como o corpo sem fôlego está morto, como que o corpo fica sem fôlego? Morto. A fé sem obras também está morta. O corpo, para viver, precisa de fôlego, de vida. A fé, para que ela seja viva, verdadeira e operante, ela precisa de obras. E Tiago dá o testemunho sobre Abraão, porque Abraão, ele foi justificado pela fé. Nós vemos isso lá em Romanos 4:20, mas a Bíblia também vai dizer que Abraão não levou em consideração o seu corpo amortecido, a sua idade avançada. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele fortaleceu a sua fé. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Esse foi o segredo para que Abraão vivesse pela fé o milagre de gerar Isaque. Por isso ele é o pai da fé. Ele viveu pela fé, se fortalecendo. Diga assim: a minha fé precisa ser fortalecida. E isso então significa, irmãos,
que mesmo diante de uma impossibilidade, uma condição natural, adversa, que impedia em que ele e Sara tivessem filho, ele não olhou para a sua realidade, mas ele confiou, ele creu na promessa de Deus, e ele fortaleceu a sua fé, glorificando a Deus por ela. Por isso que a Bíblia nos ensina que a nossa vida, ela é de glória em glória e de vitória em vitória. Ao invés de Abraão focar na impossibilidade, ele confiou no poder de Deus, e essa fé fez com que Abraão vivesse aquele milagre. E eu oro nesta manhã e profetizo sobre a tua vida, que o Senhor quer fortalecer a tua fé a um patamar que você ainda não viveu. E a pergunta que fica é: como? Como a fé sobrenatural pode ser liberada em nossas vidas? Se você ler lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Como você pode liberar a fé sobrenatural? Quem quer liberar esta fé sobrenatural na tua vida? Marcos 11, 23. Diz assim: vamos ler o versículo 23. Porque em verdade eu lhes digo, que se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, diga assim, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Diga: o que eu não posso é duvidar no meu coração. A fé não é na mente, a fé é no coração, a fé é no espírito. Jesus, ele respondeu aqui uma grande verdade: se você não duvidar no coração, acontecerá. Só que a fé, ela tem que ser provada na palavra, porque você não pode pedir algo a Deus pela fé que não esteja na palavra. Agora, se estiver na palavra e for o propósito de Deus, vai acontecer. Ouça que eu vou falar ao teu coração. Mais importante do que a fé de quem ora, é o poder de quem vai receber a oração. A garantia de que a nossa fé vai gerar um milagre é o poder de quem está recebendo a oração. E a Bíblia diz que, agindo Deus, ninguém impedirá. Romanos 8 diz: porventura haverá coisa demasiadamente difícil? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, porventura não dará juntamente com ele o seu filho graciosamente todas as coisas? Hebreus 10:35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. Diga: eu viverei pela fé. Diga: eu viverei o meu ministério em Deus pela fé. Diga: eu viverei o meu casamento
pela fé. Diga: eu viverei a minha vida profissional pela fé. O justo, ele não anda por aquilo que ele está vendo, mas ele anda pela fé em Jesus Cristo. Ande pela fé, ande pela fé. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Diga assim: Deus não se alegra daqueles que retrocedem. Tem pessoas que estão retrocedendo, abrem mão do chamado, abrem mão da vida de Deus. Aquele louvor é tão maravilhoso, porque aquele que já pisou no Santo dos Santos, não tem outro lugar que a gente possa viver. Nós estamos estragados por o mundo, não há ponte para o nosso passado, não há caminho de volta. Esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Mas o versículo termina dizendo: diga nós. Não, diga com voz de muitas águas. Ajuda o pregador que já está rouco. Diga nós. Porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos os que creem e são salvos em nome de Jesus. Aleluia! Fique em pé no teu lugar por um instante. Levante as suas duas mãos. Ore ao Senhor aí no teu lugar. Agora é o teu momento em Deus. Agora é a tua intimidade, o Senhor. Qual é o mar agitado? Qual é a impossibilidade? O que as vozes estão dizendo não vai acontecer, não é possível. Diga: eu não ando por vista, eu ando por fé. Fé é certeza, fé é convicção daquilo que eu não estou vendo, mas que eu espero em Deus que irá acontecer. E comece a orar pela fé por essa situação. Ore pela fé por essa enfermidade. Ore pela fé por esta porta. Ore pela fé, pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pela tua filha. Ore agora pela fé. Eu quero ver a igreja orando. Eu quero ver uma igreja com a sua fé ativada em Jesus Cristo, no poder do Senhor. Oh, aleluia! Ore, ore, ore ao Senhor. Aleluia! Senhor,
Nós te adoramos, nós te bendizemos. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Trabalha os nossos corações, tirando a ansiedade. Tira toda a ansiedade, Senhor. Tira toda a insegurança. Fortalece a nossa confiança. Nos ensina a confiar e a depender apenas de Ti. Nos ajuda e nos ensina a esperar o Teu tempo. Fortalece a nossa fé nesta manhã. Fortalece a fé de cada irmão que aqui está, de cada irmã, fortalece. Tira o medo, Senhor. Opera, Pai, o Teu poder em cada coração, fortalecendo. Libera, Deus, a porção do Teu Espírito. Libera, Deus, a Tua unção. Que haja uma chama em cada coração. Que essa fé seja ativada, seja renovada, seja fortalecida. Que todo desânimo vá embora. O Senhor disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu vou orar aqui, eu quero que você ore após mim, e que você ore após mim com fé, e diga: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé no meu coração, e eu creio que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. E nesta manhã eu te peço: perdoa os meus pecados e salva-me, Senhor. Pai, eu andei nos Teus caminhos, mas me afastei, me desviei. Arrependido eu volto para a Tua presença, e eu te peço nesta manhã: coloca um anel no meu dedo, sandália nos meus pés, porque o Teu filho volta para a presença do Pai. Eu queria que todos ficassem, por favor, com os olhos fechados e com muita liberdade. Você que fez esta oração pela primeira ou pela segunda vez, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer entregar a tua vida a Ele, levante a mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Você precisa dar esse passo de fé. Tem um irmão aqui do meu lado direito. Quem mais? Levante a tua mão. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui, meu amado. Aleluia. Venha aqui, você que levantou a mão. Dê esse passo de fé. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Deus abençoe. Viva aqui. Qual é o seu nome? Ivanildo. Amém. Senhor, abençoa a vida do Ivanildo com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a Tua cura, com a Tua restauração. Que este homem seja nova criatura, que ele receba a Tua paz, o Teu amor e a Tua salvação. Nós colocamos a vida dele diante de Ti, Pai, e o abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou Ivanildo, pai do Douglas. Vamos aplaudir o Senhor. Os irmãos querem te dar um abraço, viu, Ivanildo? Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos.
Diga: o Senhor é meu pastor. Diga: nada. Ô meu amado. Quando eu perguntei dos visitantes, você estava lá atrás, não é? Deus te abençoe. Você tem quantos anos? 25. Eu tenho um filho de 21. Então poderia dizer como se você fosse um filho. E um jovem que pode entregar a vida para Jesus tem uma vida inteira pela frente. Não importa o que você viveu até aqui, grandiosa é a obra que Deus fará na tua vida. Um novo futuro, uma nova perspectiva de vida. Pai, eu coloco esta vida diante de Ti. Abençoa o Teu filho. Cobre a vida dele com Teu amor, com Teu poder, com a Tua graça. Quebra todo jugo, perdoa os pecados. O Teu filho é amado por Ti, o Senhor morreu por ele. Eu coloco a vida dele diante de Ti e eu Te peço, Pai, toca este coração, toca esta vida com Teu amor e com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Diga: o Senhor é meu pastor. Diga: nada me faltará. Diga: eu saio daqui como alguém justificado para andar e para viver pela fé. Eu não retrocederei. Eu não sou daqueles que retrocedem e são destruídos, mas eu sou aquele que crê e que é salvo pelo poder do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.